Agora, nesse vídeo, você vai ver como fazer massa de salgado assado, uma massa versátil que você pode utilizar para fazer esfirra, enroladinho de presunto e queijo, entre outros salgados que você possa imaginar. Então vamos aos ingredientes. Para fazer a massa de salgado assado, você vai precisar de 1 colher de açúcar, você vai precisar de 2 colheres de sopa de iogurte natural, tá? No caso do açúcar, é 1 colher de sopa também. As descrições de todas as quantidades dos ingredientes vão estar aqui abaixo do vídeo. Você vai precisar de 3 tabletes de fermento biológico, 1 xícara de água, 6 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, leite integral, 1/3 de xícara de óleo de soja normal, 2 colheres de margarina, 2 ovos inteiros e 1 colher de chá de sal. Então vamos ao modo de preparo. Bom, agora aqui no modo de preparo, você vai pegar um bowl e nesse bowl você vai colocar o fermento biológico, você vai colocar os tabletes de fermento biológico aqui dentro, dá uma quebrada nele com a mão. Essa massa ela tem 2 pontos de crescimento, um crescimento agora, quando você terminar de fazer a massa você vai deixar ela crescer um pouquinho e depois ela cresce mais um pouco quando ela estiver no forno. Então você colocou aqui o fermento biológico e agora, para ativar esse fermento biológico, você vai colocar o açúcar. Você vai colocar o açúcar e aí você vai mexer esse fermento com esse açúcar aqui. Para dar uma ativada aqui no nosso fermento. Agora, você vem com o sal. E você vai colocar um pouquinho de leite para a gente misturar aqui o fermento. Com esse pouquinho de leite, você vai dissolver o fermento com açúcar e com sal. E aí, quando você dissolver esse fermento, você vai entrar com os demais ingredientes, colocando a farinha por último. Agora, com o fermento dissolvido, você vai entrar com os demais ingredientes. Vamos terminar de colocar o leite, água, óleo, ovos, margarina. E por último, você coloca o iogurte. O iogurte natural, ele vai deixar a nossa massa bem fofinha. Colocamos todos os ingredientes no nosso bowl. Agora a gente mexe. Só não colocamos a farinha de trigo aqui, que ela entra por último, tá? Então agora aqui a gente vai mexer esses ingredientes e dissolvê-los aqui nesse líquido. Tá? Aqui você só vai mexer para esses ingredientes se misturarem. Não precisa também querer derreter aqui ou dissolver a margarina completamente, porque isso aqui não está no fogo. Então a margarina ela não vai se dissolver completamente. E agora, por último, nós vamos colocar a farinha de trigo. E aí a gente mexe. Mistura bem essa farinha no nosso líquido. Deixa a farinha absorver bastante todo o líquido. Você já vai sentir um cheiro de uma massa que lembra um pouco massa de pão. Agora, você vai despejar a massa em uma superfície, em uma pedra como essa que eu estou utilizando. Você vai despejar a massa. Ela vai estar meio que grudenta, é assim mesmo. E agora aqui o que a gente vai fazer é rasgar a massa, tá? A gente vai abrir ela aqui com a mão para deixar essa massa oxigenada. Para isso eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui para polvilhar e para a gente poder trabalhar e rasgar a massa. Então eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha para que a gente possa trabalhar melhor com a massa aqui, em cima da pedra. E agora eu vou rasgar. Rasgar é rasgar mesmo, como se você tivesse com uma garra aqui, você vai rasgando essa massa. Tá? Você vai fazendo este movimento aqui. Você vai passando os seus dedos como se fosse uma garra e você vai rasgando ela. Desse jeito aqui. Tá?
Isso aqui serve para oxigenar a massa e dessa forma ela vai se desenvolver e ela vai crescer. O ideal é você fazer esses movimentos aqui por pelo menos uns 8 minutos, tá? Com isso você está ativando o glúten da farinha e você está ativando todos os benefícios da massa. Então você vai rasgando e aí, depois que você rasgou ela suficientemente, você vai colocar mais farinha para ela começar a desgrudar, tá? Porque por enquanto ela está meio molenga, o que é normal. Agora a gente vai descolar essa massa e vai sovar ela. Então para isso a gente vai colocar um pouco mais de farinha. Eu já tenho aqui minha farinha aqui do lado. E você vai então colocando aos poucos mais farinha aqui. E aí você vai juntando a massa até que ela entre numa consistência diferente dessa aqui que a gente estava rasgando, tá? Essa aqui que a gente estava rasgando, ela estava úmida e toda molhada, grudando aqui na pedra. E agora a gente vai deixar ela mais consistente, ok? Você acaba utilizando até um pouco mais que 6 xícaras de farinha, tá? 6 xícaras de farinha para fazer a massa a ponto de rasgar. Depois você utiliza mais um pouco de farinha para deixar ela no ponto de sovar, que é esse ponto aqui que a gente está fazendo agora. Você já vai sentindo que ela vai tomando um outro tipo de formato, que ela já vai ficando mais consistente. É interessante que você tenha uma espátula para ir te ajudando, para você não ficar perdendo esse monte de massa que fica colado aí na sua bancada. Aqui eu vou pegar uma espátula para raspar tudo isso aqui, para a gente não perder essa massa. Então com uma espátulazinha, que você compra em R$ 1,99, você já vai limpando aí o seu balcão e não vai desperdiçando essa massa. Então você vai sovando, você vai sentindo aí que a massa ela já vai desgrudando do balcão e ela já não vai estar mais colando na sua mão, tá? Você vai tirando esse excesso que está na sua mão, vai colando nela aqui e aí você vai passando ela aí por todo o seu balcão, limpando esses resíduos de massa, tá? E aí você já percebe que você está no caminho certo quando ela atinge essa situação aqui de não estar mais colando na mão nem no balcão, tá? Bom, aqui está a massa que a gente acabou de fazer, tá? O ponto correto aí para você fazer essa massa é você coloca o dedo aqui dentro dela e você vai sentir que está úmido lá dentro, tá? Vai sentir que está úmido, então a massa ela não pode ficar seca. Você tem que sentir que ela está úmida, mas que ela não está mais colando na pedra nem colando na mão, ok? Bom, agora você vai cortar essa massa em tiras para fazer bolinhas e aí você vai deixar essas bolinhas crescendo e dobrar de tamanho para depois a gente modelar os salgados, modelar a esfirra, enroladinho de presunto e queijo, enfim. Então a gente vai aqui cortar aqui alguns pedaços. Coloquei minha massa dentro de um bowl e agora eu vou colocar um pano seco em cima dela aqui e vou deixar ela crescendo aqui enquanto eu trabalho com esse pedacinho aqui, tá?